prata do luar, quando é noite vem beijar a noite. Acordar, ligar o velho rádio, buscar umas toadas dessas boas de amanhecer o dia na roça, acender o fogão a lenha, sentir o cheiro da madeira queimando e aquecendo o ar frio do orvalho da madrugada. Ouvir os sons da manhã, o galo que canta, a passarada que começa a anunciar o dia, aquecer a água na lenha, passar um café. Sentir o cheiro do café enchendo toda a cozinha. Olhar o fogo, colocar um pau para queimar, um feijão na lenha, sair da porta para fora, sentir o cheiro do mato, dar comida para os bichos e olhar o céu colorido de amanhecer. Respirar, encher o pulmão desse ar, trabalhar, porque a vida do caipira é cheia de trabalho. No meio do dia parar, comer aquele feijão bem fresquinho, a mistura sempre bem temperadinha no alho, na salsinha, na cebolinha da horta, um hortelã-pimenta, um tocinho para temperar, descansar debaixo de uma sombra, depois tirar, deixar o dia refrescar. Pescar, consertar um cabo de enxada, uma tramela de porta, fazer um brinquedo para o filho, enrolar um fumo e pitar. Dar umas ervas para algum parente que chega adoentado, um vizinho que vem assuntar, a noitinha que chega, cigarras gritam, sapos rãs pererecas. Há que prender os animais antes de escurecer. Dar de comer, cuidar. Chegar em casa, bater o pé na porta para não sujar, lavar as taiobas e picar, botar o fubá para cozinhar e à noite, ouvindo rádio, comer um caldo grossinho de milho com taioba, contar uma história do tempo dos antigos, de quando a assombração via tentar a gente, dormir com o som da noite e sonhar com a roça cheia de flor. Então, eu sou Tainá Mier, sou historiadora, sou pesquisadora e também sou educadora popular e vou falar um pouco para vocês sobre a história caipira, que é um tema muito rico, muito caro a mim, faz parte da minha identidade também, né? E o caipira, ele é assim, né? Ele é representante de um modo de viver que apesar de ter muitas variantes, né, no interior do Brasil, ele traz essa poética nessa forma de viver, né? É um arcaico, é um antigo que teima por existir e por gosto, né? Porque é um gosto, porque além de cultural, é ancestral e passa de pai para filho. Eu aprendi com meu pai, que aprendeu com os avós, que aprendeu com os avós, e esses com seus avós, né? E apesar dessa cultura ela ser muito discriminada, assim como outras culturas tradicionais, é um modo de viver que orgulha muito os que a mantêm, né? Porque uma das coisas que os caipiras eles batem muito no peito para dizer, vários que eu conheço, inclusive meu pai, é que o caipira não tem chefe. O caipira faz seu horário, apesar dele trabalhar muito. A autonomia talvez seja um dos conceitos chaves para a gente compreender a importância da cultura caipira dentro do contexto da cultura brasileira como um todo. E esse modo de viver, na verdade, a pessoa ela pode sair da onde ela vive, mas desde que ela mantenha esse modo de viver, né? Se ela contar histórias, se ela saber trabalhar com as mãos, se ela cozinhar na lenha, se ela olhar para a mata e ver, né? O que gente comum não pode ver, só para quem quer enxergar, né? Esses segredos que existem, né? E nós barre com a vassoura, se a menina faz umas perguntas
E muitas vezes o que parece ser um mau português, na verdade, é a herança de um português arcaico que se manteve nesses rincões, né, afastados. A palavra caipira é uma palavra de origem indígena, né, do Tupi-Guarani, que é formada pela junção ca, que é mato, e caipira, né, que também tem várias corruptelas, como por exemplo a caipira, também tem o carpir, o mato, tem a caipora, tem a capora. E você pode ver outro grupo de palavras que tem o cá, como por exemplo, caeté, o eté, o verdadeiro, o mato verdadeiro, ou a mata verdadeira. A caatinga, né? O tinga de branco e cá de mata, então a mata branca. E que a gente tem também a tabatinga, né? Que é tabá é barro e tinga é branco, então barro branco. E o caipira, ele é aquele que é, segundo o Câmara Cascudo, né, uma corruptela de caipora, que é aquele que vem do mato ou morador do mato. E a caipora é uma entidade moradora da mata que ela protege, né, as fêmeas e os animais com crias pequenas, e as próprias crias ou grávidas, que provocam, é um animal peludo, em alguns lugares é uma criança, em outros não é, que tem os pés ao contrário. Então, à medida que ela caminha, né, assim, mas o pé dela tá ao contrário, então as pegadas ficam ao contrário, e isso engana o caçador, porque o caçador acha que ela tá indo numa direção e ela tá vindo em outra. Então, e ela anda em cima de um catitu, que é um porco do mato, e ela é a entidade protetora tanto da mata quanto das fêmeas, né, dos animais da fauna que estão procriando, estão com cria pequena. E essas histórias, elas servem o quê? Para regular, né, a prática da caça. Então, o caçador que fere uma fêmea, ou uma fêmea grávida ou com cria pequena, ele é perseguido pela caipora na mata. Em geral, nas histórias, ele é morto ou ele enlouquece, né? E isso cria essa proteção, né? A própria forma de organização da manutenção desse recurso alimentar importante, né? Que é a caça, e que é totalmente de origem indígena. Então, essa história indígena se manteve, né? E porque a prática que está associada a ela, que é a caça, também é de origem indígena. E essa palavra caipora está diretamente relacionada à palavra caipira, ou seja, morador da mata, né? Ou aquele que vem da mata. E assim, então é muito importante a gente perceber a origem indígena que existe, né, dentro da cultura caipira, que se fundiu à cultura europeia e posteriormente, com a chegada dos escravos africanos, também, né, recebeu esse aporte cultural das origens africanas. A cultura caipira, ela se assemelha a diversas outras culturas camponesas, como, por exemplo, a cultura caiçara, né, que seria um caipira que mora no litoral, os caboclos, os pantaneiros, diversos outros grupos camponeses, né? Por quê? Porque a sua forma de organização social, a sua cultura material é compartilhada. A gente tem na cultura, tanto na cultura caipira quanto na cultura caiçara, a importância da agricultura de coivara, que vem sendo abandonada, né, por causa em geral das leis ambientais, substituída, mas que é uma forma de agricultura indígena, né? Que era o quê? Você deixava o terreno em pousio, então aquela área onde você plantou por alguns ciclos, você deixa ela descansar, vai crescer uma vegetação conhecida como capoeira, né? E depois que ela tiver atingido uma altura,
ela é cortada, esses paus eles vão ficar no solo, secar, e aí você cava em volta desse terreno e faz o acero, né? Faz a coivara que você ou cava ou roça em volta desse terreno. E observando o vento, a direção do vento, se vai chover, se não vai chover, é colocado fogo e essas cinzas que sobram, elas são um elemento riquíssimo. O solo está descansado, tem as cinzas e a produção ela é muito beneficiada. Isso é de origem indígena, né? A agricultura de coivara. Também a prática do mutirão ou do putirão, né, que você junta diversas pessoas ou da mesma família, ou da mesma comunidade, ou da mesma região, para que coletivamente elas construam uma coisa juntos, seja uma casa de pau a pique, seja uma roça, né, que vai ser dividida entre as outras pessoas, a construção de uma igreja, a reforma de um caminho, né, mas são práticas coletivas, né, que sobrevivem em muitas comunidades, né? Vem se perdendo bastante, mas ainda existe. A fabricação da farinha de mandioca de forma artesanal, né? Tanto a roça da mandioca como também a fabricação da mandioca, né? O forno de fazer a farinha e tudo mais é de origem indígena e é uma tradição também, né? Caipira. A pesca de subsistência, a caça, como eu já falei, né, com todo seu universo imaterial, simbólico e religioso, moral também, e todo o conhecimento dos laços, das aratacas, das armadilhas, da imitação dos animais para atrair os animais, a leitura dos rastros, que também é um conhecimento muito específico, e no caso das relações sociais, né, a importância das relações de compadrio, a importância da religiosidade, né, que vai passando hoje em dia do catolicismo para o protestantismo, mas anteriormente muito presente, né, as festas dos santos, as novenas, a visita da santa na casa, as folias de reis, que casavam o calendário das festas religiosas com um calendário também agrícola, né? Vou contar um caos que eu gosto muito, que é o caos da frissura, que é um caos caipira que eu aprendi com o meu mestre caipira, seu Milton Machado Alves, de Aldeia Velha, assentado da Reforma Agrária, do assentamento lá de Casimiro de Abreu. E a história, o caos da frissura, porque caipira gosta de um caos, né? Aí vou contar esse caos. Uma vez, dois amigos foram caçar. Chegaram lá dentro da mata, abriram o acampamento, botaram a barraca e armaram uma rede para cada um e foram dormir. No dia seguinte, quando eles armaram também um laço, né? Armaram as armadilhas de caça que se coloca à noite. E quando foi no dia seguinte, quando eles acordaram, no meio do acampamento tinha um pau, uma taquara, e em cima dessa taquara tinha uma frissura. E essa frissura, que a frissura é uma tripa, tipo não sei, uma tripa de animal que rusticamente se cozinha com feijão, coisas assim. E tinha essa frissura pendurada nessa taquara. E um dos amigos falou: nossa, e essa frissura aí? Ah, isso daí, coisa de assombração, não estava aí? O outro amigo falou: que assombração? Assombração não existe. Isso é a conversa, essa frissura aí tá ótima. Olha, vou botar no feijão, vou cozinhar essa frissura, vai ficar uma beleza.
E o outro amigo falou, rapaz, não mexe nisso não, que isso não é coisa de Deus não, isso daí apareceu aí sozinho, eu não vou comer. O outro amigo falou que nada, deixa de besteira, assombração não existe. Pegou a frissura, passou a mão na frissura, cortou, botou no feijão, cozinhou, comeu o feijão, o outro amigo não quis comer. E foram caçar, voltaram e penduraram a caça para escorrer o sangue e foram comer e dormiram. Foram deitar na rede. Quando foi no meio da noite, começaram a sentir que em volta do acampamento estava rodando alguma coisa. Eles sentiam as folhas passando, assim, alguma coisa passando nas folhas. E começou a vir um vento. O amigo, outro que já estava desconfiado da frissura, falou, rapaz, você não devia ter passado a mão naquela frissura, agora o bicho vai vir pegar a gente. O outro ficou meio assim e falou, não sei. De repente, quando eles levantaram da rede que eles olharam, era uma luz azul que vinha lá atrás e a luz vinha rodando em volta deles e vinha rodando essa luz azul e vinha rodando cada vez mais perto. E eles vendo aquela luz chegando e a mata começou a ventar e rodar aquele rodemoinho. E eu sei que quando foi chegando cada vez mais perto, quando chegou bem perto do acampamento, era uma cabeça voadora que vinha e virou para eles e falou, cadê minha frissura? O amigo desconfiado saiu correndo, só parou em casa, não quis saber, não olhou para trás. E o outro amigo sumiu. Quando foi no dia seguinte, o amigo desconfiado foi na casa do outro, não tinha aparecido, aí ele voltou com o pessoal para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram lá no acampamento, o que eles encontraram? Eles encontraram a taquara e em cima da taquara tinha o quê? Tinha uma frissura fresquinha. E embaixo da frissura tinha o corpo do amigo, mas sem a cabeça. E eles saíram correndo, largaram tudo para trás e aprenderam a lição de que na mata, o que você não conhece, o que não é seu e tudo que foi estranho, você não mete a mão, não mexe, né? E eu gosto muito dessa história porque, né, demonstra como essas histórias, elas têm esse cunho moral, mas que também ensinam, né, como você deve se comportar. Então essa é para dizer que você não deve mexer em nada que você não conhece na mata. Então assim, né, além dos causos e da importância desses causos e dessa moral que é passada, né, através dos causos, também é importante a gente falar da religiosidade, né, da importância das rezadeiras, a importância das benzedeiras, do conhecimento das plantas medicinais, que é um conhecimento herdado dos indígenas, mas também tem também uma parte desse conhecimento que é europeu e que é de origem africana, os xaropes, os ungüentos, as pomadas, os banhos de ervas, da culinária também, que é muito rica, que é muito apreciada, a importância das manifestações religiosas, né, que se fundem a todo essa estrutura social e a música caipira, né? A música caipira, a viola caipira, a moda de viola, a toada e todo o cancioneiro, né? Que é justamente essa origem do arcaica, né? Essa tradição portuguesa. Então, quando os colonizadores chegaram
o violão ainda não existia, o que existia era a viola, né? Então, essa viola de origem portuguesa, ela se manteve, né, na cultura caipira, é a viola caipira, e depois veio o violão, que também foi associado. Importante a gente citar na questão da imagem, né, que o caipira ficou muito gravado, que é aquele quadro do caipira, do Almeida Júnior, né, que tem aquele cara sentado na porta da casa de pau a pique, com um chapéu, com a calça de amarrar, com a camisa. E também o Monteiro Lobato foi muito importante, né, na valorização dessa personagem, com o Jeca Tatu. E no cinema nós temos o Amácio Mazzaropi, que é um ídolo, né? Poxa, de milhares de pessoas e todo o Brasil. E o mais bonito é que os próprios caipiras, né, eles iam ao cinema, porque antigamente, diferente de hoje em dia, tinha cinema em tudo quanto é lugar. Né? Hoje em dia os cinemas estão nos shopping centers e grandes cinemas, mas antigamente as cidades, por menores que elas fossem, muitas vezes elas tinham uma sala de cinema e o cinema era uma coisa muito popular. As classes sociais, não apenas a classe média, mas as classes populares todas, elas iam ao cinema. E os próprios caipiras, eles iam ao cinema ver os filmes do Mazzaropi, né? Se ver na tela. E é muito importante a produção do Mazzaropi, porque ele toca temas centrais. Ele fala da luta contra o fazendeiro, ele fala da grilagem de terras, da expulsão dos agricultores familiares, né, dos camponeses por parte dessa especulação imobiliária, da violência dos capangas, fala da organização social, dos mutirões, da solidariedade camponesa, vicinal, do modo de vida, das práticas, né, da ética. E eu gosto muito dos filmes do Mazzaropi, né? Eu vejo sempre e eu gosto muito. E ele tem uma produção muito grande, né? Bem caracterizada pela imagem do caipira do interior do estado de São Paulo, mas que tem a ver com o caipira de modo geral. Bom, para encerrar, assim, acho muito importante falar também do meu outro ídolo, que é o professor Antônio Cândido, né? Que ao escrever o Parceiros do Rio Bonito, que foi a tese de doutorado dele sobre o estudo do caipira paulista e as transformações do seu modo de vida, que foi a tese de doutorado. Desculpa, gente. Me emocionei com o Antônio Cândido. Que ele realizou, né, no município de Bofete, lá antigo Rio Bonito, que é uma região perto de Botucatu. Eu sempre quis conhecer e eu pude conhecer a região de Botucatu, lá onde eu conheci a catira, que é uma dança tradicional também caipira, muito incrível, de tamancos. E o Antônio Cândido, né, ele é esse pioneiro que vai trazer o caipira, não só, porque antes do Antônio Cândido, né, assim, você tem muito essa coisa do caipira de forma pejorativa, né? E o Antônio Cândido, ele vai ser um grande divisor de águas, porque ele vai demonstrar que a sociedade caipira é uma sociedade complexa, com muitas formas de organização social definidas através do compadrio, através da solidariedade, através dos mutirões. Ele estuda a herança indígena e a importância desse grupo social, né, para a preservação da memória da tradição indígena e dos conhecimentos indígenas. Ele também estuda a origem europeu, né? E ele vai também explorar essa questão de como nessa sociedade colonial, que era regida pela forma de trabalho escravocrata, e com esses bandeirantes, esses fazendeiros, no caso do estado de São Paulo, né? Os caipiras, eles são grupos que se mantêm autônomos nesses rincões, né? Eles não estão nos lugares distantes por acaso, eles estão nesses lugares distantes porque é lá onde eles conseguem manter o seu modo de vida, baseado nessa agricultura de subsistência, nessa caça, nessa pesca e nessas trocas, né? E nessa solidariedade interfamiliar e vicinal.
E o processo que ele vem estudar, que é muito importante também para a gente compreender o que passa até hoje as comunidades caipira, é que essa economia autossuficiente, né, que tem na autonomia um dos seus elos centrais da organização desse grupo social, ela começa a ser destruída através da chegada do capitalismo nesses territórios, porque o capitalismo ele vai trazer um novo conjunto de valores, né, e formas de organização social e vai acabar afetando os meios de subsistência e principalmente as formas de concepção de mundo, né? E acaba afetando as formas de produção, a chegada da especulação imobiliária também, que é um fator importante na desagregação dessas comunidades, e aquela visão, né, porque eu sou caipira, eu não tenho patrão, eu sou patrão de mim mesmo e eu não vou comprar, eu sei fazer, eu não preciso comprar, o que eu faço é muito melhor. Vai perdendo espaço para essa sociedade de consumo, né, de uma ideologia de que é preciso sim comprar para poder ter um status social. E muitas vezes a gente vê, então, o processo generalizado que afetou essas comunidades camponesas em todo o país, que foi o êxodo rural, né, que ainda acontece até os dias de hoje, em busca dessa sociedade de consumo e também pressionados pela especulação imobiliária e pelas questões específicas de cada território. E o Antônio Cândido ele vai ressaltar então que como horizonte para esse processo de desagregação e de violência que passa os territórios e as sociedades caipiras, a importância da reforma agrária, né? Esse tabu dentro da nossa sociedade, que é a reforma agrária, que aconteceu em diversos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o Japão, né? Em cada país foi feita de uma forma, muitas vezes de forma violenta, em cima do território de outras comunidades tradicionais, mas que foi feita.